artigo 8 inteiro. Agora nós estamos na questão 3, artigo 8, primeira parte da súmula. Quanto ao oitavo, assim se procede. Parece que esta doutrina não se vale de argumentos. Com efeito, Ambrósio declara. Não é isso aí não, está na página 183. Questão 3. Questão 3, não é? Questão 3, artigo 8º. Achou aí, Nadine? Qual é o título da questão? Entraria Deus na composição de outras coisas? Obrigado. Questão 3, artigo 8. Né? Pode ler, então? Pode fazer. Quanto ao oitavo, assim se procede. Parece que Deus entra na composição de outras coisas. Com efeito, Dionísio declara: a deidade que está sobre o ser é o ser de todas as coisas. Ora, o ser de todas as coisas entra na composição de cada uma. Logo, Deus entra na composição das outras coisas. Além disso, Deus é uma forma, pois Agostinho escreve que o verbo de Deus, que é Deus, é uma forma não formada. Ora, uma forma é uma parte de um composto. Logo, Deus faz parte de algum composto. Ademais, coisas que existem e em nada diferem são idênticas. Ora, Deus e a matéria primeira existem e em nada diferem. Logo, são idênticos. Mas a matéria primeira entra na composição das coisas. Logo, Deus também. Prova do termômetro. Todas as coisas que diferem entre si, diferem por algumas diferenças. E assim, é necessário que sejam compostas. Ora, Deus e a matéria primeira são totalmente simples. Logo, não diferem em nada. Em sentido contrário, Dionísio disse: não existe da parte de Deus nem contato nem qualquer mistura com partes. Disse também no livro das causas que a causa primeira rege todas as coisas sem a elas se misturar. Respondo: sobre este ponto houve 3 erros. Alguns afirmaram que Deus é a alma do mundo, como relata Agostinho, a cidade de Deus. E a isto se reduz o que alguns disseram, isto é, que Deus é a alma do primeiro céu. Outros disseram que Deus é o princípio formal de tudo, e foi essa, como dizem, a opinião dos partidários de Amauri. Enfim, o terceiro erro é o de Davi de Dinan, que afirmou, da maneira mais insensata, que Deus é a matéria primeira. Mas tudo isso é manifestamente falso, pois não é possível que Deus, de algum modo, se encontre em composição com algo, seja como princípio formal, seja como princípio material. Porque, como dissemos, Deus é causa eficiente primeira. Ora, a causa eficiente não coincide em número com a forma da coisa feita, mas apenas em espécie. Com efeito, um homem gera outro homem. A matéria, pelo contrário, não coincide com a causa eficiente nem em número nem na espécie, pois uma se encontra em potência e a outra em ato. Sendo Deus a causa eficiente primeira, a ele pertence agir por primeiro e por si mesmo. Ora, o que entra como parte no composto não é o que age primeiro por si mesmo, é antes o composto. Assim, não é a mão que age, é o homem por sua mão, e o fogo aquece pelo calor. Deus não pode, por isso, ser parte de um composto. Nenhuma parte de um composto pode, em absoluto, ser a primeira entre os entes, tampouco a matéria e a forma que são as primeiras partes dos compostos, pois a matéria está em potência e é absolutamente posterior ao ato, como já ficou explicado. A forma, por sua vez, que é parte do composto, é uma forma participada. Ora, assim como o participante é posterior ao que é por essência, o mesmo ocorre com a coisa participada. Por exemplo, o fogo numa matéria que está queimando é posterior ao fogo por essência. Ora, já se demonstrou que Deus é absolutamente o primeiro ente. Quanto ao primeiro, deve-se dizer que a deidade disse o ser de todas as coisas em razão da causa eficiente e da causa exemplar, não por essência. Quanto ao segundo,
deve-se dizer que o verbo é forma exemplar, mas não é forma que é parte de um composto. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que as coisas simples não diferem entre si em virtude de outras diferenças, pois isto é próprio das compostas. Daí o homem e o cavalo diferem quanto ao racional e quanto ao irracional, que são suas diferenças. Mas estas diferenças não diferem entre si, a seguir por outras diferenças. Assim, para falar com precisão, não se pode propriamente dizer que diferem, mas que são diversas, pois, como diz o filósofo no livro 10 da Metafísica, diverso se diz de maneira absoluta, ao passo que as coisas diferentes diferem por algo. Ora, para falar com precisão, a matéria primeira e Deus não diferem, são realidades diversas por si mesmas. Não se pode, pois, concluir por sua identidade. Então, se Deus entra na composição de outras coisas aqui, o que se discute em termos modernos é se o panteísmo é verdadeiro ou se o panenteísmo é verdadeiro. E o panteísmo diz que Deus se identifica com o todo do universo. O panenteísmo diz que Deus não se identifica totalmente, mas está mergulhado nesse todo, de modo que não o transcenderia como a noção de Deus clássico, do Deus clássico, né? A noção clássica de Deus transcende o universo. Bem, então aqui nós temos os três erros apontados por Tomás. O primeiro consiste em dizer que Deus é a alma do mundo, ou, o que seria a mesma coisa, que poderia ser reduzida a essa afirmação, Deus seria a alma do primeiro céu. Bem, para entender o que é a alma do primeiro céu, é preciso que a gente se reporte à cosmologia da época, né? Segundo a cosmologia da época, a Terra estava no centro do universo e ao redor da Terra várias esferas celestes, até o último céu, considerado a partir da Terra, né, que seria o primeiro céu. Do movimento do primeiro céu, que seria o céu das estrelas fixas, dependeria todo outro movimento, o movimento dos outros céus e o movimento que se dá na Terra. Então, de modo que se Deus é a alma do primeiro céu, né, ele movendo o primeiro céu move tudo por consequência. Mas fiquemos aqui com a formulação mais aceitável para até hoje para a nossa cosmologia. Se Deus seria a alma do mundo. E dizer que Deus é a alma do mundo é dizer que Deus é a forma do mundo. É mais ou menos o que algumas versões do panteísmo ou até do panenteísmo dizem, né? O panenteísmo diz que Deus está no mundo, ele não se identifica totalmente com o mundo, mas ele está misturado no mundo. É mais ou menos isso que Tomás diz aqui, Deus seria a alma do mundo. A alma não se identifica totalmente com a coisa, mas está ali misturada com a coisa, né? E constituindo como que uma só coisa com a coisa. Então essa expressão alma do mundo é clara? Então, alguns afirmaram que Deus é a alma do mundo.
O segundo erro apontado por Tomás é que Deus é o princípio formal de tudo. Essas teses são bem parecidas, né? Mas aqui o princípio formal a gente poderia entender. É a forma de cada coisa. É aquilo que dá inteligibilidade a cada coisa, mas não como algo separado, mas como algo na coisa mesmo. Princípio formal. E o terceiro erro, esse é o que Santo Tomás rechaça com mais veemência, porque ele diz que o autor desse erro, que é Davi de Nan, disse da maneira mais insensata a tradução, né? Em latim está estultissimamente, disse que Deus é a matéria. Deus é a matéria-prima, aquilo de que é feito tudo. E aqui talvez a gente pudesse ter uma versão mais grosseira do panteísmo, né? Deus como substrato de todas as coisas. Vocês vejam que essas três concepções aqui elencadas por Tomás, no fundo, coincidem ao dizer que Deus não é algo totalmente distinto do mundo, das coisas. Deus ou seria a forma delas, ou seria o substrato de que elas são feitas, ou seria a forma do todo, a alma do mundo. Bem, para dizer que Deus então é distinto, ele elenca aí 3 argumentos. O primeiro é da causa eficiente. Já foi visto que Deus é a primeira causa eficiente. E aqui ele diz: a causa eficiente não coincide em número com a forma da coisa feita, mas apenas em espécie, no melhor dos casos, né, em espécie. E como que a gente explicaria isso aqui? A causa eficiente não coincide em número com a coisa feita, mas em espécie. O que vocês diriam? Como vocês explicariam isso? Senão fico só eu falando aqui. Se eu tivesse numa espécie, que coisa seria melhor isso? Aqui ele dá um exemplo, né? O homem, enquanto pai, é causa do homem enquanto filho. A espécie é a mesma, mas o número é diferente. Um é o pai, o outro é o filho. Então a causa eficiente ela não coincide com o número da coisa. No máximo com a espécie, no máximo. Existem aquelas causas eficientes que não produzem uma espécie igual a si. Né? Existem aquelas que produzem, que é o caso do homem. Mas de todo modo não coincide em número. Então, se Deus é a causa eficiente primeira, ele deve ser distinto do mundo.
Um deve ser Deus e o outro deve ser o mundo, o seu efeito. Talvez essa questão do número possa se referir à quantidade, que assim, Deus não se divide, digamos assim, nas coisas. Aqui deve ser entendido da seguinte maneira: Deus é uma coisa distinta, a causa eficiente no caso, é uma coisa distinta do seu efeito. Aqui o número é para dizer, não é, da incomunicabilidade. Cada ser é um número, no sentido de cada ser é incomunicável. Ainda que na mesma espécie. Ainda que seja da mesma espécie. Não é? No caso, você pode dar a sua espécie ao seu filho. O seu ser segundo a espécie, mas não o seu ser numérico. Tá certo? É algo de intransferível. Esse algo de intransferível é o ser numérico, vamos dizer assim. Diz Tomás então, né? Com efeito, um homem gera outro homem. A matéria, pelo contrário, não coincide com a causa eficiente, nem em número, nem na espécie, pois uma se encontra em potência e a outra em ato. No caso da matéria, do mundo, não é? O mundo é feito de matéria, etc. A matéria não coincide com a causa eficiente, diz Tomás, não é? Em número, evidentemente que não, mas nem na espécie. Que a matéria é uma coisa e ela está em potência. Nós já vimos que matéria é sinônimo de potência. Enquanto que a causa eficiente, para ser eficiente, tem que estar em ato. Tá certo? Então a matéria que Deus produz, ou seja, a matéria enquanto tal, ela não pode ser Deus. Ela só pode ser produzida por Deus. E ela é produzida por Deus e ela é de uma espécie distinta de Deus, porque a matéria enquanto tal é potência. Deus, como causa eficiente, está em ato. Depois o segundo argumento. Sendo Deus a causa eficiente primeira, a ele pertence a agir por primeiro e por si mesmo. Deus, sendo a causa eficiente primeira, a ele compete a agir. Ele não pode sofrer nenhuma ação. Se ele sofresse alguma ação, ele não seria a causa eficiente primeira. Ora, o que entra como parte num composto não é o que age primeiro e por si mesmo. Antes é o composto. Assim não é a mão que age, é o homem por sua mão. E o fogo aquece pelo calor. Deus não pode, por isso, ser parte de um composto. Aqui, não é? Se Deus é a forma dos seres. Então, se Deus fosse a forma dos seres, ele entraria em composição com os seres. Mas ele é a causa eficiente primeira. Então, se ele é a causa eficiente primeira, ele não pode estar em composição com os seres. Porque a causa eficiente primeira, ela age por si mesma. E ela não antecederia, né? A parte o antecederia. Vejamos, a causa eficiente primeira, ela tem que agir por si mesma. Agora, se Deus entrasse na composição dos seres, não é? Quando os seres, vamos dizer, o universo, agisse, Deus não agiria por si mesmo.
porque quando um ser age, não é uma parte do composto que age. No caso de Deus seria a parte formal. Mas é todo o composto que age. Então Deus não agiria por si mesmo. Para que ele haja por si mesmo, ele não pode entrar em composição. E ele deve agir por si mesmo, porque ele é a causa eficiente primeira. Tá certo? O ser humano, por exemplo, né? Ele é composto de partes, alma e corpo, mas tem também as mãos, os pés, etc. Aqui Tomás procura ilustrar, não é, o seu argumento. Quando nós dizemos que uma mão roubou a carteira, né, do fulano de tal com dinheiro, A arma matou. exato. Então, nós não estamos dizendo que é a mão que agiu, a parte que agiu, mas é o composto que agiu pela parte. Não é a mão do homem que agiu, mas é o homem pela sua mão. Tá certo? Então, se Deus entrasse em composição com as coisas, não seria Deus a agir, mas seria o composto a agir. Mas Deus não pode não agir por si, porque ele é a causa primeira. Então ele não entra em composição. Não sei se está claro. Certo? É a mesma coisa, não é a alma que entende, mas é o homem pela alma. Tá ok. O terceiro argumento, né? Nenhuma parte de um composto pode, em absoluto, ser a primeira entre os entes. Tampouco a matéria e a forma, que são as primeiras partes dos compostos. Pois a matéria está em potência e é absolutamente posterior ao ato, como já ficou explicado. A forma, por sua vez, que é parte do composto, é uma forma participada. Ora, assim como o participante é posterior ao que é por essência, o mesmo ocorre com a coisa participada. Por exemplo, o fogo numa matéria que está queimando é posterior ao fogo por essência. Ora, já se demonstrou que Deus é absolutamente o primeiro ente. Então aqui ele diz, né, que uma parte do composto não pode ser o primeiro ente. Por que não pode ser o primeiro ente? Porque ela é parte. A parte é posterior. Ela é parte. Só pelo fato de ser parte. E, vamos dizer assim, um ser composto não poderia ser o primeiro ente. Tá certo? Um ser composto de matéria e forma, não é? A forma deve a sua atualidade, a matéria, aliás, deve a sua atualidade à forma.
Mas uma forma que informa uma matéria é sempre uma forma participada, não é uma forma em si. E nós vimos que há uma forma em si. Essa que deve ser o primeiro ente. Tá certo? Vejamos as objeções lá. Número 1, leia para nós, a gente recordar qual que é a objeção e a resposta. Com efeito, Dionísio declara: a deidade que está sobre o ser é o ser de todas as coisas. Ora, o ser de todas as coisas entra na composição de cada uma. Logo, Deus entra na composição das outras coisas. A resposta. Quanto ao primeiro, deve-se dizer que a deidade disse o ser de todas as coisas em razão da causa eficiente e da causa exemplar, não por essência. Deus é o ser de todas as coisas, enquanto causa o ser. Causa eficientemente e exemplarmente. Não participação na composição. Ele não entra como fazendo parte da essência da coisa. Ele entra porque dá o ser e porque dá o ser em todos os sentidos, né? Dá o ser como causa eficiente e dá o ser como causa exemplar. Isso vai contra a própria terceira fala Via? dele, que ele fala que A terceira, qual que é a terceira via? É do ser necessário. E como que você pensa que pode ir contra a terceira via? porque tipo assim, que ser necessário seria um ser meio que supremo. A terceira via, ela prova que deve haver um ser que existe por si mesmo, que não depende de outros para existir. É isso que ela prova. Tá certo? Se há seres que dependem de outros para existir, deve haver um que não depende de nada. Ele existe por si. Aqui, vejamos bem, o modo de Deus estar nas coisas é muito íntimo. Nós podemos fazer uma comparação. Um ser humano que é pai ou que é mãe dá o ser ao filho como causa eficiente e também como causa exemplar, mas não como Deus, porque o ser humano, pai ou mãe, já atuam sobre uma matéria pré-existente, tá certo? Agora Deus dá todo o ser. É isso que significa a criação do nada. Deus não atua sobre uma matéria já pré-existente, Ele dá todo o ser. Então a presença dele nas coisas é íntima, embora o seu ser não se confunda com o ser das coisas. Tá certo? Não é como São Tomás não está falando como se fosse uma relação
só mecanicista, assim, de causa. Não. Os filósofos modernos. Não é uma relação, exatamente, muito bem observado. Não é uma relação simplesmente mecânica. Não é uma relação simplesmente externa. O ser que Deus dá às coisas é todo o ser delas. Elas não existiam nem em potência, nem em uma matéria preexistente em potência. Vamos a 2. Além disso, Deus é uma forma, pois Agostinho escreve que o verbo de Deus, que é Deus, é uma forma não formada. Ora, uma forma é uma parte de um composto, logo, Deus faz parte de algum composto. São Tomás responde. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o verbo é forma exemplar, mas não é forma que é parte de um composto. A forma exemplar é numericamente distinta da forma que faz parte do composto. E que Deus é distinto já ficou esclarecido. 3. Ademais, coisas que existem e em nada diferem são idênticas. Ora, Deus e a matéria primeira existem e em nada diferem. Logo, são idênticos. Mas a matéria primeira entra na composição das coisas. Logo, Deus também. Prova do termômetro. Todas as coisas que diferem entre si diferem por algumas diferenças, e assim é necessário que sejam compostas. Ora, Deus e a matéria primeira são totalmente simples, logo não diferem em nada. São Tomás responde. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que as coisas simples não diferem entre si em virtude de outras diferenças, pois isto é próprio das compostas. Daí, o homem e o cavalo diferem quanto ao racional e quanto ao irracional, que são suas diferenças. Mas estas diferenças não diferem entre si, a seguir por outras diferenças. Assim, para falar com precisão, não se pode propriamente dizer que diferem, mas que são diversas, pois, como diz o filósofo no livro 10 da Metafísica, diverso se diz de maneira absoluta, ao passo que as coisas diferentes diferem por algo. Ora, para falar com precisão, a matéria primeira e Deus não diferem, são realidades diversas por si mesmas. Não se pode, pois, concluir por sua identidade. Então, Deus e matéria primeira seriam a mesma coisa, por quê? Porque existem e em nada diferem. Sim, mas por que elas não diferem? Porque Deus e a matéria primeira são totalmente simples. Que são totalmente simples. Tá certo? São totalmente simples. Aquilo que difere de outra coisa é necessariamente composto. Por que é composto? São realidades diversas. Né? O que difere é composto porque vamos dizer, participam de um mesmo gênero, e o gênero
está para a matéria e diferem com relação à forma específica. Tá certo? E a forma específica está para a forma. Então, todo ser que difere, ele tem um gênero e uma diferença específica, matéria e forma, composto. O cavalo difere do homem, porque não são realidades totalmente diversas. Tanto o cavalo quanto o homem tem a animalidade, que é como a matéria. Só que o cavalo tem uma diferença específica, uma forma específica própria, e o homem outra forma. Eles diferem com relação à forma. Agora, os seres que não diferem entre si, mas são diversos, eles podem ser simples ao mesmo tempo. É o caso de Deus e da matéria primeira. Tá certo? Eles não diferem, mas eles são realidades absolutamente diversas. E nesse sentido, nós podemos dizer que a matéria é simples, mas nem por isso é Deus. E que ela não seja Deus já ficou claro, né? Pela resposta que Tomás deu, né? Os argumentos que ele apresentou. A matéria é essencialmente potência, e Deus é essencialmente ato. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Esse conceito de matéria primeira, eu não sei se estou fazendo uma certa confusão. O que seria a matéria primeira? A matéria primeira é o substrato de que é feito todas as coisas compostas de matéria e forma. Ela não tem a matéria primeira, ela não tem nenhuma forma. Ela é totalmente simples. Ela não tem nenhuma distinção. Ela é simples porque lhe falta aqui, porque lhe falta determinação. Não tem nenhuma determinação. Não entra aqui, a matéria-prima enquanto tal, ela não entra em nenhuma composição. Ela é, vamos dizer, é separada de toda a composição. Também nesse sentido que ela é simples. Agora, a matéria-prima, ela existe atualmente? Não, porque o próprio conceito atualmente, se ela existisse atualmente, ela já não seria matéria-prima, ela já estaria determinada por um ato, já estaria em composição, uma forma. A matéria-prima, nós sabemos que ela existe por reflexão. Ela é o substrato que se mantém sempre o mesmo, enquanto as coisas mudam. Umas perdem forma, outras ganham forma. Entende? Então ela é, vamos dizer assim, ela existe realmente, mas ela não pode ser apresentada assim diante dos nossos olhos atualmente, porque atualmente a matéria-prima pode ser vista só revestida já em composição com uma forma. Sim? Você falar alguma coisa? Eu? Não. Pode dizer que a matéria primeira é o que há de mais próximo de Deus.
ou talvez o que há de mais longe de Deus. Longe. Porque ela não tem perfeição nenhuma. Ela é indeterminação total. Deus é simples porque ele é totalmente determinado. A matéria é simples porque ela é totalmente indeterminada. E no meio existe os seres compostos. Uma parte indeterminada que se compõe com uma parte determinada. Matéria e forma. Poderia fazer analogia com aquele termo do Gênesis. O caos é o que existia antes de existir as coisas. Vamos dizer, essa matéria primeira, ela não dá para a gente falar assim que ela tenha existido em seu estado, porque é impossível. Alguma forma a matéria assume. Mas nós sabemos que por detrás de toda forma existe aquele substrato que é passível de assumir qualquer forma. Então o substrato, se a gente considerá-lo em si mesmo, abstraindo de toda forma, ele é pura indeterminação. Não é que tenha existido uma matéria-prima sem forma, porque a matéria sem forma não existe. Mas nós sabemos que existe uma matéria que pode assumir qualquer forma. Então, enquanto tal, essa matéria não tem nenhuma forma precisa. Tá certo? Ela existe, mas ela está sempre escondida, vamos dizer assim, atrás de uma forma. Nós, popularmente, dizemos, né, a matéria-prima de quê? A matéria-prima da porta ali de madeira é a árvore. Mas a árvore não é propriamente uma matéria-prima, a árvore já tem uma forma. Essa matéria-prima de que fala Aristóteles e Tomás de Aquino é a matéria-prima sem nenhuma forma, sem nenhuma determinação. Ela não existe atualmente, mas ela existe realmente porque ela está por detrás das formas. E com a mudança ela é capaz de deixar qualquer forma e assumir qualquer outra forma. Qual que seria nesse sentido um salto, então, de uma concepção que é materialista ateia para um panteísmo? Assim? Qual que seria o salto? Existe um panteísmo materialista que diz que a natureza é Deus, mas a natureza tomada no seu aspecto material mesmo. O conjunto da natureza é tudo que existe. Nada além da natureza em seu aspecto material, nada. Esse é um panteísmo materialista. Agora, existe também um panteísmo espiritualista. Tudo é Deus, mas esse tudo não se resume à matéria. Tá certo? Então aqui tem lugar também para o espírito, para a realidade espiritual. Mas Deus não seria nada distinto desse todo. Esse é mais ou menos o panteísmo de Spinoza. Tá certo? Spinoza diz que ele chama de natureza, né? Mas essa natureza dele tem dois atributos. Tem dois atributos essenciais, que um é extensão, que seria a matéria, e o outro é o pensamento, que seria o espírito. Até quando o senhor disse que
que ele vai para esse tipo de panteísmo passivo, digamos assim, que o homem aceita as determinações, tal, porque tudo é ação divina. Talvez Spinoza tenha entendido isso, porque não teria como Deus agir só em uma parte, mas... No caso, o problema de Spinoza é o seguinte: é o problema que Tomás indica, né? Spinoza então distingue dois atributos: res extensa e res cogitans. Agora, qual é que age? Evidentemente, Spinoza diria que as duas agem a seu modo. Mas se, por exemplo, alguém dissesse, é a res cogitans que age sobre a res extensa, mas se não há distinção entre essas duas coisas no fundo são uma coisa só, aí que entra o problema colocado por Tomás. Se essas duas coisas formam um composto único, na verdade, é esse composto que age. Tá certo? Seria esse composto que agiria, não é? E nós temos aqui o problema, não é? Para Tomás, pelos corolários que a gente tira das vias, um composto não pode agir, não pode ser o primeiro agente. Então, a necessidade aqui de colocar o primeiro agente, no caso Deus, como absolutamente distinto. O panteísmo, o erro do panteísmo, na visão de Tomás, é de colocar o agente, o primeiro agente, vamos dizer assim, qualquer ser qualquer parte, não é, do todo, que ele considera que existe só o todo, mas uma parte deve agir, talvez, não é, segundo algum autor. O problema é colocar uma parte como o agente, uma parte que se identificaria, na verdade, com o todo. Para Tomás, não, o agente ele deve ser distinto do todo do universo. O panteísmo não admite essa distinção, ele coloca o agente, qualquer que ele seja, como parte do todo. E se ele é parte, na verdade, não é propriamente a parte que age, mas seria o todo que age através da parte. Então, aqui Tomás mostra que matéria-prima e Deus são realidades absolutamente diversas, né? Ok. Alguma questão sobre esse artigo? Então podemos passar para a questão 4. A questão 4 trata da perfeição de Deus. A questão 3, nós terminamos, é a simplicidade de Deus, e aqui é a perfeição de Deus. A perfeição de Deus, em 3 artigos. Depois da consideração da simplicidade divina, é preciso tratar da perfeição de Deus. E porque cada um, na medida em que é perfeito, é dito bom, primeiro se tratará da perfeição de Deus e em seguida de sua bondade.
Com respeito ao primeiro, são 3 as perguntas. Deus é perfeito? É totalmente perfeito a ponto de conter as perfeições de todas as coisas? 3. Pode-se dizer que as criaturas se assemelham a Ele? Artigo 1. Pode começar? Sim. Artigo 1. Deus é perfeito. Quanto ao primeiro, assim se procede. Parece que ser perfeito não convém a Deus. Com efeito, perfeito significa como que totalmente feito. Ora, não convém a Deus ser feito, logo, nem ser perfeito. Ademais, Deus é o primeiro princípio das coisas. Ora, pelo visto, os princípios das coisas são imperfeitos, como a semente, o princípio das plantas e dos animais. Logo, Deus é imperfeito. Além disso, que a essência de Deus é o próprio ser, já foi demonstrado. Ora, o próprio ser é, pelo visto, muitíssimo imperfeito, pois é muitíssimo geral, capaz de receber acréscimo de tudo. Logo, Deus é imperfeito. Em sentido contrário está no Evangelho de Mateus. Vós, portanto, sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai do céu. Respondo, como o filósofo refere no livro 12 da Metafísica. Certos filósofos da antiguidade, os pitagóricos e Espeusipo, não atribuíam ao primeiro princípio a excelência e a perfeição supremas. Isto porque os filósofos antigos só consideravam o princípio material, e o primeiro princípio material é imperfeitíssimo. De fato, uma vez que a matéria como tal está em potência, é preciso que o primeiro princípio material esteja totalmente em potência, e seja, portanto, totalmente imperfeito. Deus, porém, é o primeiro princípio, não material, mas no gênero da causa eficiente. E tal princípio deve ser perfeitíssimo, pois, assim como a matéria como tal está em potência, assim o agente como tal está em ato. Segue-se que o primeiro princípio ativo deve estar totalmente em ato, e por conseguinte ser totalmente perfeito. Na verdade, algo é dito perfeito enquanto está em ato, pois diz-se perfeito aquilo a que nada falta de sua perfeição própria. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que, como diz Gregório, balbuciando na medida do possível, expressamos as grandezas de Deus, e ao que não é feito não se pode propriamente dizer perfeito, mas, como entre o que se faz, diz-se perfeito que foi levado da potência ao ato, transpõe-se o termo perfeito para significar tudo aquilo a que não falta o ser em ato, quer tenha sido feito, quer não. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que o princípio material que entre nós é imperfeito não pode ser em absoluto o primeiro, mas é precedido por outro, este sim perfeito. Assim, a semente, embora seja o princípio do animal gerado por semente, entretanto tem como anterior a si um animal, ou uma planta da qual se desprende. Com efeito, o que está em potência há de ser precedido por outro em ato, pois o ente em potência só pode ser levado ao ato por um ente em ato. Quanto ao terceiro, deve-se responder que o ser é o que há de mais perfeito entre todas as coisas, pois a todas se refere como ato. E nada tem atualidade senão enquanto é. O ser é, portanto, a atualidade de todas as coisas, até das formas. Por conseguinte, não se refere às coisas como recipiente ao que é recebido, e sim como o que é recebido ao recipiente. Quando digo, por exemplo, o ser do homem, ou do cavalo, ou de qualquer outro, considera-se o ser como um princípio formal, e como o que é recebido, não como algo a que competiria ser. Bem, se Deus é perfeito, né? Por que ele diz então que Deus é perfeito? Que é o primeiro princípio, não material, mas no gênero da causa eficiente. Sim, sim. Então é o primeiro princípio ativo, não é um princípio passivo, não é um princípio material, é um princípio ativo. Esse princípio, primeiro princípio ativo, primeiro absolutamente falando, deve ser perfeitíssimo, porque toda e qualquer perfeição que venha depois dele recebe dele
a perfeição. Certo? Se não recebesse dele, não receberia de mais ninguém, porque é o primeiro princípio ativo, absolutamente falando. O primeiro princípio ativo nunca pode ser um princípio material. Bem, então ele é perfeito enquanto está em ato. E já ficou esclarecido aqui, pelo que falamos, que Deus não tem potencialidade nenhuma, ele está em ato e é ato puro. Enquanto ato puro, ele é perfeitíssimo. Agora, Tomás aqui, vamos ver as objeções, né? Vamos repetir aqui, né? A objeção e a resposta. Com efeito, perfeito significa como que totalmente feito. Ora, não convém a Deus ser feito, logo nem ser perfeito. Objeção. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que, como diz Gregório, balbuciando, na medida do possível, expressamos as grandezas de Deus. E ao que não é feito, não se pode propriamente dizer perfeito. Mas, como entre o que se faz, diz-se perfeito que foi levado da potência ao ato. Transpõe-se o termo perfeito para significar tudo aquilo a que não falta o ser em ato, quer tenha sido feito, quer não. A objeção aqui é relativa à etimologia da palavra, né? Perfeito significa totalmente feito. Ora, Deus não pode ser feito, então ele não seria perfeito. Mas a resposta de Tomás é que a perfeição indica a passagem da potência para o ato. E por essa razão se aplica a todo ser que está em ato. Todo ser que está em ato, na medida em que está em ato, é perfeito. Quer tenha sido feito, quer não. No caso de Deus, evidentemente, ele não foi feito. Mas se diz que ele é perfeito simplesmente porque está em ato. Segundo, ademais, Deus é o primeiro princípio das coisas. Ora, pelo visto, os princípios das coisas são imperfeitos, como a semente, o princípio das plantas e dos animais. Logo, Deus é imperfeito. Resposta. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que o princípio material que entre nós é imperfeito não pode ser em absoluto o primeiro, mas é precedido por outro, este sim perfeito. Assim, a semente, embora seja o princípio do animal gerado por semente, entretanto tem como anterior a si um animal, ou uma planta da qual se desprende. Com efeito, o que está em potência há de ser precedido por outro em ato, pois o ente em potência só pode ser levado ao ato por um ente em ato. Exato. Aqui, não é, sendo Deus o princípio primeiro das coisas, a objeção é essa, né? E se o princípio é sempre imperfeito em relação ao termo, então Deus não seria perfeito, se ele é o primeiro princípio. Ele seria imperfeitíssimo, é o primeiro princípio, o primeiro absoluto. A resposta é: o princípio material é sempre imperfeito em relação ao seu termo. O princípio da árvore é a semente é imperfeita em relação à árvore. Porque ela tem mais potência do que a árvore. A árvore tem mais ato. O sêmen é imperfeito em relação ao ser humano. Mas esses primeiros princípios aí materiais,
ele supõe o quê? Ele supõe princípios que agem segundo a sua forma. A semente, no caso, supõe a árvore já. E o sêmen supõe o homem. Tá certo? Então, o princípio como causa eficiente, primeira, ele deve estar sempre em ato, ele deve ter mais ato. Ou pelo menos a mesma quantidade de ato. Quer dizer, ele nunca pode ser um princípio potencial como uma semente, ou como o sêmen. Então, disso resulta que o primeiríssimo princípio ele deve estar em ato, simplesmente em ato, né? Porque o ato sempre precede a potência, absolutamente falando. A potência pode preceder o ato relativamente falando, como a semente precede a árvore, mas absolutamente falando, a árvore deve preceder a semente. Tá certo? E absolutamente aqui falando sobre, aqui elevando o absoluto à potência absoluta, né, o princípio de todas as coisas deve ser ato puro. Se o princípio da semente deve ser uma árvore em ato, o princípio de tudo deve ser ato puro. É o que ele diz aqui, né? Com efeito, o que está em potência há de ser precedido por outro em ato, pois o ente em potência só pode ser levado ao ato por um ente em ato. Muito bem. 3. Além disso, que a essência de Deus é o próprio ser, já foi demonstrado. Ora, o próprio ser é, pelo visto, muitíssimo e perfeito, pois é muitíssimo geral, capaz de receber acréscimos de tudo. Logo, Deus é imperfeito. Resposta. Quanto ao terceiro, deve-se responder que o ser é o que há de mais perfeito entre todas as coisas, pois a todas se refere como ato, e nada tem atualidade senão enquanto é. O ser é, portanto, a atualidade de todas as coisas, até das formas. Por conseguinte, não se refere às coisas como recipiente ao que é recebido, e sim como o que é recebido ao recipiente. Quando digo, por exemplo, o ser do homem, ou do cavalo, ou de qualquer outro, considera-se o ser como um princípio formal e como o que é recebido, não como algo a que competiria ser. Aqui nós temos a originalíssima concepção de Tomás de ser. Aqui ele está jogando com dois sentidos do ser. O ser aqui na objeção, que tipo de ser que é esse? Ora, o próprio ser diz, é muitíssimo imperfeito, pois é muitíssimo geral, capaz de receber acréscimos de tudo. Se Deus é o ser, ele seria imperfeitíssimo. Mas que conceito de ser é esse aqui? Talvez seria Ser em geral. Exatamente. É o chamado ser comum. Esse ser comum é um conceito pobre, porque ele é o mínimo denominador comum de tudo aquilo que existe, o mínimo. É o nivelamento aqui por baixo. O interessante é que na minha edição aqui, em vez de ser, está existir. Além disso, que a essência de Deus é o próprio existir, já foi demonstrado.
A Parece palavra parece em latim mais- é esse. Pode ser traduzido por existir ou por ser. Esse. Mas como que está aí? Lê para nós todo. Além disso, que a essência de Deus é o próprio existir, já foi demonstrado. Ora, o próprio existir é, pelo visto, muitíssimo imperfeito, pois é muitíssimo geral, capaz de receber acréscimos de tudo. Logo, Deus é imperfeito. A tradução que dá para entender, né? O existir, eu posso considerar o existir como perfeição mínima. É o simples fato de estar fora do nada. Nesse sentido, até o estrume existe. Até o ser mais vil existe. É o mínimo denominador comum. Agora, eu posso considerar o ser ou o existir como ato. Que é o que ele responde. É na resposta. Ele falou. Nesse sentido aqui, o ser ou existir não é mais o mínimo denominador comum. É a máxima perfeição. É a perfeição até das formas, das essências. Sem esse ser, nada, nenhuma essência existiria, nenhuma forma seria atual. Então esse é o conceito intensivo de ser. E o que restringe esse ser? Porque esse ser é a perfeição máxima, fora dele só existe o nada. O que restringe esse ser? O que restringe esse ser é a essência, porque ele é recebido numa essência, de acordo com os limites da essência. Tá certo? Então Deus é o ser nesse sentido forte, nesse sentido intensivo. Quer dizer, ele é a perfeição máxima. Fora, o que se contraporia a Deus seria só o nada, que não existe. O ser aqui então esse ser não é o simples fato de existir. Esse ser aqui ele é tudo que há de mais perfeito. Tudo que há de mais perfeito. Existe um ditado, não é, de filosofia que diz: vivere viventibus est esse. O viver para os viventes é o ser. Então, o ser aqui para os viventes, no caso, para os viventes, não é o simples existir. Não é o simples fato de existir. Mas é o viver. Esse viver é ser, é existir no sentido intenso. Há uma diferença. Há uma diferença, né? Sim. Há uma diferença entre o simples fato de existir e o existir como vida. Essa vida está englobada, vamos dizer assim, nesse conceito intensivo de ser. Parece que a objeção que fazem, né, é muito mais olhando para a potência, e quando São Tomás responde é mais olhando para o ato do ser, né? Sim. Então, exato. Esse ser em geral, o ser em geral, o ser comum, ele está, vamos dizer, ele está em potência para tudo. A ele tudo pode ser acrescentado, porque ele é a perfeição mínima. Agora, o ser em sentido intensivo é aquele ser ao qual nada pode ser acrescentado, que é a perfeição máxima.
Então é nesse sentido que Deus é ser. Então ele é perfeito, perfeição máxima. E atenção, aqui Tomás diz: quando, por exemplo, digo ser do homem, ou do cavalo, ou de qualquer outro, considera-se o ser como um princípio formal. Isso é não o simples fato de existir, mas a perfeição do homem é ser, a perfeição do cavalo é ser, etc. E como que é recebido, como que é recebido, quer dizer, existe a essência com os limites da essência, a essência de homem, por exemplo. Esse ser que é recebido segundo os limites da essência é que vai dar atualidade ao ser homem. Então ele não é o simples fato de existir, é a atualidade do ser homem. É a atualidade da essência, vamos dizer assim. Não sei se está claro. Muito bem, vamos para desligar, né?